Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós estamos nesse mês, o Departamento de Divulgação da Doutrina Espírita, todos estamos envolvidos com a proposta de elevar, de enaltecer, de valorizar, de respeitar a figura dos nossos irmãos animais. E eu quero parabenizar o departamento que conseguiu, neste mês, em todas as casas espíritas de Rio Preto, colocar uma palestra falando dos animais. Porque nós temos que vencer alguns paradigmas, e para isso tem que ter pessoas certas, na hora certa, desenvolvendo um trabalho com muita convicção. Quando Jesus se dispôs a vir à Terra, era para vencer os paradigmas que até então imperavam no meio mais promissor, no meio mais elitizado, no meio mais diferenciado da Terra, que era a Grécia, que era Roma, que era aquele pessoal daquela região do Mediterrâneo. E Jesus veio para mostrar o tamanho equívoco no qual aquelas criaturas estavam metidas, envolvidas. Como, por exemplo, a águia romana era absoluta, ditava normas, escravizava, usurpava, denegria, violentava, surrupiava todo aquele pessoal mais limitado daquela época, na condição de verdadeiros escravos, humanos, que atendiam os deleites daquele povo supostamente diferenciado e prepotente. Os judeus eram um povo envolvido por dogmas absurdos, como, por exemplo, o olho por olho, o dente por dente, o sacrifício das criaturas pelas pedradas, pelas fogueiras, pelo enforcamento, de criaturas principalmente femininas, que se permitiam ao deslize do adultério. Os judeus defendiam que precisava lavar a mão para ser aceito no reino de Deus. Precisava guardar o sábado, não poderia fazer nada no sábado, estritamente no sábado. Quando Jesus disse textualmente que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, que era um dia eleito pelos judeus para não se fazer nada. E mais de 600 costumes regiam aquele povo daquela época. E Jesus veio para desmistificar, descaracterizar tudo isso, para mostrar simplesmente que a lei que nos leva à sublimação do Espírito é a lei de amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós. Então Jesus pagou um tributo muito caro, mas teria que desmistificar tudo aquilo que já estava arraigado por muito tempo na mente daquelas pessoas. Há pouco tempo atrás, 100, 150 anos atrás, existia escravidão aqui na Terra. Pegavam-se os escravos, eram presos no pelourinho e apanhavam até a morte, sem nenhum direito de defesa, sem nenhuma possibilidade de abrir a boca e falar qualquer coisa em defesa deles. Simplesmente os seus donos, assim eram chamados,
decidiam que destino dar àquelas criaturas. Hoje, nós não podemos nem ouvir mais em escravidão. Isso nos torna absolutamente indignados, porque são nossos irmãos. E naquela época era natural. Aqueles homens eram tratados muito pior do que se tratavam os animais. Estava tudo certo, nenhum questionamento. Ai daquele que levantasse a voz para dizer que um patrão não tinha o direito de fazer aquilo com o seu escravo. Aliás, nem faziam. Os escravos que sabiam que ia morrer, e os outros, também se locupletando as expensas daquelas desgraças, acobertavam as atitudes infelizes dos seus consentâneos. Até hoje tem escravatura, não em termos absolutos, mas ainda vê muita gente que escraviza a outra dentro de casa, no trabalho, na sociedade, na selva. Ainda tem muitas criaturas que estão escravizadas no dia de hoje. E agora esse movimento desse departamento de divulgação é para libertar os nossos animais. Porque hoje já não dá mais para conviver com as absurdidades com as quais eu convivi na minha época de infância. Tratar um animal de qualquer jeito e até com uma certa irrelevância, com ostracismo, com violência, era normal. Eu vi muitas pessoas amarrarem na cauda de um gato uma palha com fogo para vê-lo correr, sofrendo as consequências daquela atrocidade. Jogaram uma bomba para um macaco preso a uma corrente para ele colocar na boca achando que é um cigarro, sofrendo o impacto da bomba, caindo ao chão, quase morto. Os animais eram mortos desde o momento que não prestasse para mais nada. Não serve para mais nada, decretava-se a morte. Por que dar comida para um traste desse que não serve para mais nada? Fazia-se a seleção da cria. É fêmea, mata-se. O macho preserva-se. Isso foi ontem. Eu estou com 67, isso foi nos tempos idos dos meus 10 anos. Então foi ontem. Todas essas atrocidades e tantas outras que eu não vou comentar, que eram feitas com os nossos irmãos animais. Nós somos um povo elitizado, espiritualmente falando, porque já temos o privilégio de estar numa casa espírita, entendendo a proposta desse grupo, que é de se preservar a vida dos nossos animais. Preservar a paz, o equilíbrio psicológico, porque o animal tem psiquismo, o animal tem dor, tem sentimento, e ao não ser respeitado nesses aspectos, ele sofre e paga um tributo muito caro. E para aqueles que não entenderam isso, é tudo normal. Pode-se fazer tudo isso até hoje. O animal, até bem pouco tempo, achava que o animal não tinha alma. O que é pior. Há cerca de 200 anos atrás, a mulher não tinha alma. No consenso de muitas pessoas, questionava-se se a mulher tinha alma. Tanto é que o Kardec, o codificador da nossa doutrina, em 1866, ele escreveu no livro A Presença Espírita, que era uma revista escrita por ele, defendendo as mulheres, falando que o espírito que hoje está impulsionando uma mulher, já outrora esteve no homem, como estará futuramente, novamente, em outro homem. Portanto, a mulher tinha
tem, sempre teve alma e vai continuar tendo sempre. E por que os animais não têm alma? Kardec perguntou aos espíritos se eles têm alma, e os benfeitores disseram que sim. É um princípio inteligente que impulsiona os animais nos primórdios, e que depois se transforma num espírito para conduzir aquele ser à angelitude. Porque começamos lá atrás adormecidos na matéria, acordamos no vegetal, sentimos no animal, racionalizamos no ser humano, para nos angelizarmos nas grandes almas sublimadas. Isso é uma trajetória inalienável de todos nós. E o Kardec perguntou, onde o homem iniciou essa trajetória? Ele iniciou nas condições subhumanas, antes da condição humana, logicamente passando ali pelos animais. E esses animais, eles têm uma percepção muito aguçada. Chegam até dizer que o homem tem um raciocínio continuado e o animal tem um raciocínio fragmentado. Mas é bom que a gente analise mesmo o que seria esse fragmentado, porque muitas das vezes o animal tem um raciocínio continuado por muito tempo, até fazendo um plano de ação. Quando nós analisando superficialmente, podemos até dizer, mas ele tem um raciocínio muito curto. Quem somos nós para analisar o que o animal pensa? Nós achamos que ele não pensa, que não tem um raciocínio continuado. Mas existe uma inteligência. O nosso cérebro não difere muito do animal. O animal teve um cérebro que foi melhorando na continuidade do tempo. Na base do nosso cérebro, tem o chamado cérebro reptiliano, que é exatamente um esboço do nosso cérebro na condição animal. E nesse cérebro reptiliano, nós podemos acrescentar o nosso sistema límbico, que é o centro da emoção. No cérebro do animal, tem esse cérebro reptiliano, tem o sistema límbico, tem o neocórtex, que é o responsável pela nossa inteligência, tem o lobo frontal, que é responsável pelo nosso ideal, está no cérebro do animal. Então, o nosso cérebro é igual ao do animal, só que tem especificações, qualidades diferenciadas, logicamente, porque somos seres humanos. Hoje, dentro do nosso cérebro, está lá o cérebro reptiliano, que é automático, que ainda retrata muito a nossa animalidade, mostrando que nós fomos animais. Por exemplo, se passamos por uma pessoa e ela tromba na gente, se a pessoa é espiritualizada, ela ainda vai dizer, me desculpe, eu estava na sua frente. Se a pessoa é animalizada, se é que possamos até usar esse termo, porque às vezes o animal é até mais educado que a gente, se a pessoa ainda é muito rude, ela já dá logo uma cotovelada tentando atingir a outra. Isso é automático, é instintivo, está dentro do nosso cérebro, aqui encalacrado, retratando a nossa ancestralidade. Nós ainda somos muito automatizados. Quantas vezes ainda nos permitimos a pensamentos absurdos, voltando a épocas do passado, quando ainda éramos seres muito mais rudimentares. Isso acontece naturalmente, vem, toma uma força, e se não cuidarmos em forma instintiva, passamos a agredir, a violentar e até matar. Quando surge o neocórtex, que é responsável pela captação de informações externas, a sensibilização do nosso cérebro e a resposta imediata, nós vamos apercebendo que quanto mais evoluídos nos tornamos, as nossas decisões são mais dóceis, mais fraternas, mais amenas, nos tornando mais educados.
E o lobo frontal vai desenvolvendo na medida em que a gente vai crescendo espiritualmente. Se nós analisarmos o homem desde o seu início, quando passamos lá pelo Australopithecus, Australopithecus significa o macaco do sul da África, que viveu aqui na Terra já desde 3.500.000 anos. Já vivia aqui na Terra. E esse animal foi aprimorando, até que chegou um ponto em que o seu perispírito foi levado para o mundo espiritual, sofreu uma transformação e deu uma outra linhagem, que foi a linhagem humana, que somos nós. Então, a partir daí, surgimos na Terra há cerca de 2 milhões de anos. Quando nós, logicamente, que era o chamado Homo habilis, nós só tínhamos habilidade para trabalho, para defesa, para guerra, para briga, para podermos proteger a nossa prole. Mas não tínhamos inteligência. Só depois, 1 milhão de anos, fomos chamados de Homo sapiens, ou chamado homem de Neandertal. Só depois, há 500.000 anos atrás, 600 a 500.000 anos atrás, é que surgiu o Homo sapiens. Sapiens. Esse homem veio depois, bem depois. Aí já é um homem um pouco mais inteligente. E hoje estamos aqui, na condição de seres racionais, usando o nosso lobo frontal, que é o que dá o ideal, que dá a busca da transcendência, que dá a busca do nosso aprimoramento. Isto é uma condição básica para todos nós, universalmente, todas as criaturas estão regidas por essa condição. E os animais, então, foram os nossos ancestrais e devem ser muito bem tratados por nós. Sabe por quê? Porque a diferença, diz o Espírito a Kardec, no Livro dos Espíritos, a diferença nossa por um animal é a diferença nossa para um ser angélico. A distância é a mesma. Então, da mesma forma que os seres angélicos olham para nós com piedade, com misericórdia, com carinho, com espírito protetor, assim nós devemos olhar para os nossos animais. Mas, infelizmente, ainda nós agimos com eles de uma maneira extremamente irreverente. Nós não ainda os consideramos irmãos. Nós achamos que é um animal, simplesmente um animal. E nós somos os racionais, eles são irracionais. Até que ponto nós podemos colocar isso? Quando uma cachorra lança-se contra um pitbull, um cachorro muito mais violento, para salvar uma criança. Ah, mas isso pode ser um instinto. Talvez. Mas instinto de quê? De proteção? O que nós sabemos, o instinto de proteção do animal, em termos de materialidade, é para consigo, não para com o outro. No caso, um ser humano. Os animais nos veem como verdadeiros deuses, como nós olhamos os seres angélicos, com verdadeiras almas sublimadas. E por que nós não os olhamos da mesma forma, se os seres angélicos nos olham com certo carinho, certo respeito? Por que não olhamos para os animais desta forma? E os animais, eles sofrem. Sofrem. Todos sofrem. Nós humanos sofremos. Isso faz parte da evolução. Essa pergunta fizeram para o Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Por que os animais sofrem? E ele disse, para evoluir. É necessário o sofrimento para a evolução. Quando tem aquela passagem em Gênesis, em que o Adão e Eva foram expulsos do paraíso, retrata muito bem isso. Por quê? A Eva e o Adão foram orientados para não comerem o fruto da árvore da sabedoria. E ela, muito esperta, vai lá e pega
o fruto da árvore da sabedoria e ainda, além de comer, oferta para Adão. E ele come. Isso fez com que, simbolicamente, retratando a história, com que a serpente fosse expulsa, que foi a serpente que induziu a Eva a pegar a fruta e dar a Adão e comê-la. Naquele momento Deus chegou para a serpente e disse assim: você vai para a terra, vai rastejar no pó da terra. E disse para Eva: você vai procriar. E para o Adão: você vai trabalhar e comer com o suor do seu próprio rosto. O que essa passagem inserida em Gênesis quer dizer para nós? No grego, a serpente significa sabedoria. Sabedoria. O esculápio, o símbolo médico, está lá, o médico com a serpente na mão, significando que para ser um douto tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento, senão não pode exercer a profissão. Logicamente que não é apanágio da medicina, como de todas as outras profissões. Mas simbolicamente está lá a cobra como símbolo da medicina. O que significa isso? A sabedoria induz as pessoas a se conhecerem verdadeiramente. Porque a Eva e o Adão estavam informados que não deveriam comer daquela fruta da árvore da sabedoria. E ela transgrediu, mesmo sabendo, fez. E isso lhe custou para a cobra vir para a terra, sofrer as consequências do aprendizado, do aprimoramento, porque ela também fez uma coisa, apesar de ser sábia, indevida, que era incitar a criatura a ter uma atitude indevida. Por isso ela foi condenada a vir para a terra, ter que passar por aqui, sentir o peso da poeira para poder crescer e voltar ao paraíso. Isso significa, nós todos temos que voltar ao pó da terra, temos que vir aqui reencarnar para aprender e um dia voltar ao reino de Deus que está à nossa espera. E a mulher, na figura da Eva, procriar, porque a bem da verdade esses espíritos só reencarnam através das mulheres. Quando a gente sabe que é uma bênção uma mulher dar à luz uma criatura, filha de Deus, com a proposta de vir à terra para crescer, progredir e melhorar. E o Adão, logicamente, tinha que ganhar a vida com a sua própria força, com o seu suor, com a sua garra, e é o que todo mundo tem que fazer. Ninguém vai privilegiar ninguém, ninguém vai assumir a postura de outro, ninguém vai resolver a problemática alheia. Cada um tem que fazer por si. E esta proposta de Deus para todas as criaturas: vir à terra, reencarnar, sofrer as consequências da reencarnação, na chamada expiação dinâmica, progredir sempre e um dia estar abalizado para desfrutar das benesses do reino de Deus. Isso imputa sofrimento. Não tem como nós passarmos por tudo isso sem sofrer. Qual mãe que leva o filho, agora com esse horário novo, tem que acordar de noite, levar a criança 7 horas, estar na escola? Qual mãe que gostaria de gerar o filho dormindo cedinho e levar para a escola, imputando-lhe um sofrimento? A minha netinha hoje, na hora do almoço, nem almoçou. Sentou na cadeirinha dela, por mais que a gente quisesse dar comida para ela, ela estava dormindo. Acordou mais cedo, teve que ir para a escola, logicamente o sono vem mais cedo. Isso é um sofrimento. Mas que fazer se ela tem que aprender, tem que progredir, melhorar, levantar cedo e ir para a escola? Assim é a nossa vida, esse é o sofrimento. E o animal não vai escapar
a esse sofrimento do aprendizado. Ele veio para contribuir com o homem. Ele veio para auxiliar o homem. E tem que dar sua parcela de contribuição. Mas junto desse sofrimento também tem um lado positivo, que é o aprendizado. Tudo na vida tem a consequência, tudo. Ser médico tem uma consequência, que às vezes não dormir à noite, ter que atender de madrugada, operar a noite inteira, às vezes levantar da mesa, não interromper uma refeição para atender uma urgência. Isso faz parte da nossa vida, é uma consequência. Como tem o advogado que tem que sair às vezes às pressas para defender uma pessoa que está sendo presa. O açougueiro que levanta de madrugada para matar o animal, para depois trazer para o açougue e distribuir. São consequências. Isso é sofrimento. E o animal também vai sofrer por conta disso. Isso faz parte. Às vezes até uma doença, porque às vezes a gente pensa que é karma. Todo sofrimento é karmático. Não é verdade. Muitos sofrimentos são provas que nós pedimos. São situações dinâmicas da vida. E nem sempre são karmas, porque o espírita tem facilidade para falar isso. Ele está sofrendo porque na outra vida ele deve ter feito cada barbaridade. E não é verdade. Não é assim. Às vezes nós pedimos para passar por aquela prova para crescermos, melhorarmos, progredirmos. Um animal doente com uma ferida no pescoço ou no dorso, onde quer que seja, não é karma mesmo, porque ele não tem consciência dos erros. Então ele não tem karma. Mas aquilo faz com que ele fique mais dócil, fique mais manso, fique mais próximo do ser humano, e com ele vai aprender, porque o animal tem que aprender conosco. Nós temos que ensiná-lo. Nós vemos animais extremamente inteligentes, como por exemplo, nós encontramos um pesquisador francês, Roger Foot. Ele ensinou uma macaca a ler e escrever na linguagem braille. E ela se comunicava com ele pelo braille, a linguagem do cego. Tocava e lia e escrevia, respondia para ele. E o que é mais interessante, ela ensinou a sua geração o braille, fazendo com que eles aprendessem com ela e pudessem responder aos questionamentos do seu pesquisador. Outro dia eu falei aqui que um cavalo tem um nível de entendimento de ginasiano. Muita gente ficou estupefata. Meu Deus, mas não é possível. Sim, lógico que é. O animal tem muita inteligência. O golfinho, por exemplo, e o gorila, eles têm um lobo frontal muito acentuado. Você pode ver que o golfinho não tem aquela testinha redonda? Aquilo é o lobo da inteligência. O golfinho é muito inteligente. O macaco, nessa linguagem, o gorila, ele é inteligente. Ele consegue fazer coisas fantásticas. Hoje já tem grupo pegando um macaquinho para ser acompanhante, seria um parceiro junto a pessoas doentes, que às vezes vão dizer para o macaquinho, apaga aquela luz. Ele vai lá e apaga a luz. Me traga um copo d'água. Ele vai lá e traz um copo d'água. Já está provado que o macaco pode ser uma dama de companhia. É só ensinar. Hoje, nos Estados Unidos, tem cachorros que guiam cegos, extremamente inteligentes, que atendem o cego nas suas necessidades, e veio para colaborar conosco, usando a sua inteligência. E não é apenas um adestramento em forma, vamos dizer assim, de reflexo condicionado, não. É interação. O cão percebe o que vai acontecer. Posso atravessar a rua? Não, não posso. Essa caminhada é longa, ele não me acompanha, então eu vou esperar. Ele sabe discernir. Ele é treinado para isso. Então, os animais são extremamente inteligentes. Sofrem. Às vezes um animal desse, já o movimento anti-sofrimento dos animais, que é um trabalho que hoje já tem sido feito desde 1951, uma sociedade que trabalha para proteger o animal, eles questionam se deve fazer isso com o cachorro, com o macaquinho, tirando-os do seu habitat para atender o homem.
Mas convenhamos, isso é um trabalho digno, que o animal também está tirando partido disso. Ele está aprendendo, ele está melhorando, ele está progredindo. Uma vez que nós somos evolucionistas, sabemos que o animal não está estanque, ou seja, vai ser sempre macaco, macaco, macaco. Não. A espécie macaco vai continuar sendo macaco, sempre vai existir macaco para dar corpo a macaco, mas o espírito evolui. E tanto é que o macaco, na condição do Australopithecus, deixou de ser macaco para ser gente. E isso é uma evolução natural para todos os seres da criação, todos nós evoluímos. E o sofrimento faz parte desta conjuntura. Não tem como o animal não sofrer. Logicamente que não vão fazer apologia daquele sofrimento macabro, como por exemplo, na arena, matar um boi, toureá-lo, depois com uma lança matá-lo. Que absurdo, para dar prazer a essas criaturas infelizes que ainda se locupletam às expensas da desgraça do nosso animal, do nosso irmão menor. Ainda nesses rodeios, os cavalos sendo esporeados, os touros sendo submetidos ao arreio por conta dos peões. Isso tem que acabar. Ainda na Europa, em alguns lugares, solta-se o animal na rua e às vezes aquele animal sofre todas as agressões possíveis daquelas pessoas que podem fazê-lo. Onde está o sentido da fraternidade para com essas criaturas? Então precisamos rever os nossos conceitos. Como é que nós estamos tratando os nossos animais? Eu vejo o grupo aqui do centro pegar animal que está na rua abandonado e procurar uma casa de alguém para ser uma casa de passagem até que alguém venha pegar definitivamente aquele animal. Só que nós nem nos sensibilizamos, porque isso é um animal de rua, está tudo certo, ele sofre assim mesmo, mas não sabe a dor que aquela criatura está passando, mesmo porque ele não fala. Mas quem tem um pouquinho de sensibilidade percebe o sofrimento daquela criatura e vai fazer alguma coisa. Os animais, eles têm muita percepção. Questionou-se até se eles têm mediunidade. E a gente sabe que de uma maneira ostensiva o animal não tem mediunidade. Ele não psicografa, ele não serve para psicofonia, mesmo porque ele não fala, né? Mas o animal tem uma sensibilidade ao envolvimento da espiritualidade. Às vezes um espírito é capaz de modificar um fluido, porque o fluido nosso não é o mesmo do animal. Então, com o nosso fluido, nós não podemos agir diretamente sobre o animal. Mas a espiritualidade que sabe dominar bem o ambiente, usa um outro fluido e através dele age sobre a inteligência daquele animal. E pode fazer com que ele tenha atitudes maravilhosas, como por exemplo, se projetando para salvar alguém, fazendo alguma coisa importante por conta do entendimento da espiritualidade superior. Então não tem mediunidade, mas tem telepatia, porque ele pode captar o desejo de um espírito superior querendo fazer com que ele faça alguma coisa para despertar alguém, ou salvar alguém, ou alguma coisa que seja importante para o momento. Então, o animal, na sua inteligência, tem uma certa sensibilidade à influenciação da espiritualidade. Não é mediunidade, mas seria uma forma de telepatia. Eu falei em uma outra palestra, bem antes, em tempos passados, que um animal é capaz de vencer quilômetros para ir até o seu dono, sem ninguém lhe dizer onde está o dono, atravessando às vezes situações adversas, como rios tendo que nadar, quilômetros e quilômetros, enfrentando todas as adversidades, para chegar onde está o seu dono. Isso muito provavelmente é teleguiado por um psiquismo superior. Então o animal não deixa de ter uma certa telepatia. E o animal, ele desencarna, e desencarna como nós, sai do corpo, vai para o plano espiritual e é recebido lá pela espiritualidade amiga. Tem espírito
espíritos no plano espiritual que só cuida de animal. Pelo menos numa instância, logicamente que depois vão cuidar de outros afazeres, mas em determinado momento eles cuidam dos animais, então recebem os animais e cuidam deles. Eles reencarnam quase imediatamente, mas muitas das vezes vivem um tempo no plano espiritual. Divaldo Pereira Franco, um dia foi fazer uma palestra em Mato Grosso, a pedido da dirigente da Federação Espírita Mato Grossense. Chegando lá, ele assustou-se porque um cachorro muito grande projetou-se na frente dele, colocando as patas no seu peito. Como era um cachorro muito grande, ele assustou, gritou, e todo mundo ficou muito preocupado. Divaldo, o que aconteceu? Pois então, vocês não viram? Não, não vimos nada. Pois então, um cachorro muito grande se projetou aqui no meu peito. Aí a dona do cachorro, que já havia desencarnado, logicamente, que tinha uma ligação muito grande com ele, Divaldo é meu cachorro. E ele de vez em quando está por aqui. Vinculado, o cachorro àquela mulher que ele tanto amava, estava dentro da casa dela. Desencarnado, como espírito, fazendo parte da vida daquela mulher. O Chico, certa vez tinha um cachorro, não sei se contaram isso aqui para vocês, mas se contaram, vou falar de novo. Ele tinha um cachorro que chamava Dom Pedrito, e ele gostava muito daquele cachorro. Até que um certo dia ele foi atropelado e o Chico sofreu muito, porque às vezes pensa, mas o Chico sofrer por causa de um cachorro? Lógico. Essas grandes almas que têm sensibilidade sofrem, e sofrem muito pela perda de um animal. Porque já tem amor no coração por aquela criatura, sente, valoriza a presença daquela criatura. Então, ele ficou muito triste com o Dom Pedrito desencarnado. E um dia ele andando pelas ruas de Uberaba, vê um cachorrinho andando atrás dele. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, bateu nas costas dele e disse assim: Chico, está vendo esse cachorrinho aí? Sim, estou vendo. É o Dom Pedrito, leve-o com você. E lá foi o Chico, colocou o nome de Brinquinho, e o Brinquinho ficava com ele a noite inteira, psicografando, só saía de lá quando o Chico parava de psicografar, ao lado de Chico. Então, o Dom Pedrito voltou, reencarnou por afinidade ali em Uberaba, mais especificamente seguindo o Chico. Tem uma outra história muito interessante de um senhor de Sorocaba, chamado Tito. E ele perdeu um cachorro, que era um pastor, tinha 5 anos de idade, mas era muito bravo, e um dia deram veneno para o cachorro dele. E ele ficou muito chateado com aquilo, falou: não, nunca mais eu quero cachorro, porque eu sofri muito, eu tinha uma afinidade muito grande com esse cachorro, e eu não quero mais cachorro, por favor, não fale mais comigo. E ele era espírita, trabalhando na doutrina, assim mesmo, ele sentiu muita ausência daquele cachorro. Logicamente, não é porque espírita que não sente, mas a gente já entende que o espírito do cachorro continua do lado de lá, não morreu, vai reencarnar, mas mesmo assim ele sentiu. Num certo dia, ele vai comprar numa casa que vende material para animais na fazenda, rações, outras, ele vê lá uns cãezinhos, num engradadozinho. E ele chega assim, o cãozinho olha para ele e começa a latir. Várias pessoas em volta olhando os cãezinhos. Ele saiu, o cachorrinho parou de latir. Ele voltou, o cãozinho continuou latindo. Aí ele olhou para ele, o cãozinho olhou para ele e já abanou a caudinha e falou: meu Deus, que cãozinho diferente. E não aguentou. Tinha propósito de nunca mais pegar cachorro, mas foi, comprou o cachorrinho e levou para casa. À noite, no trabalho mediúnico, um benfeitor falou para ele: olha, você trouxe o seu cachorro de volta. Era o próprio, que quando viu você, por afinidade latiu, é ele que está novamente no seu lar. É a vibração, é a atração, é a afinidade vibratória que nos move a todos, encarnados e desencarnados, animais e seres humanos. Então, nós precisamos entender que os animais participam diretamente da nossa vida e continuam no plano espiritual, muitas das vezes, nem sempre reencarnando imediatamente. Porque a espiritualidade diz assim:
os espíritos animais não têm consciência, muitas das vezes, do estado que estão vivendo e reencarnam quase que imediatamente. Isto é uma lei do progresso. Portanto, temos que entender que muitas das vezes os animais se fazem visíveis para os médiuns videntes, mas às vezes também são materializados. Em muitas reuniões de materialização, conseguiram os espíritos extrair fluidos da natureza, às vezes até modificando os fluidos nossos, para que aqueles animais, no caso os cães, fossem materializados. E eles se materializaram, foram tocados, mostrando a sobrevivência do espírito no mundo da erraticidade. Estou finalizando, mas eu queria só falar sobre comer carne. Eu sei que vai chocar um pouquinho, mas é bom que a gente pense sobre isso. Kardec perguntou para os espíritos se a gente comer carne faz parte aí da nossa vida. E o benfeitor disse que sim. Na nossa faixa evolutiva, mediante as nossas necessidades, está certo comer carne. Nenhum problema. Mas depois foram perguntar ao Emmanuel, no livro Consolador, o que ele achava da gente comer carne. Ele falou: um desastre. Não tem sentido o homem comer carne, mesmo porque ele tem inteligência para descobrir as outras fontes proteicas, se alimentar, o que realmente vai favorecer muito o desencarne dessa criatura, ou seja, não comendo carne. Comendo carne vai, de uma certa forma, complicar a vida da pessoa no mundo espiritual. Porque a gente continua lá querendo comer carne também. Não pensa que a gente desencarna e desencana da carne, não. Continua do lado de lá. No livro Devassando o Invisível, a Ivone Pereira coloca que espíritos desencarnados em estado bem rudimentar têm a necessidade de continuar comendo carne do lado de lá. E tem cozinheiras que vão fazer a comida para aqueles espíritos, carnes para eles comerem. Na origem do nosso lar, da cidade do nosso lar, os benfeitores do mundo maior tiveram muita dificuldade para com as pessoas recém-chegadas ao nosso lar que queriam comer carne. E para desacostumá-las foi um trabalho muito grande, tiveram que trazer até espíritos de outras esferas que vinham para lecionar aquelas criaturas que não tinha mais sentido ficar preso aos prazeres aos quais estavam afeiçoados aqui na Terra. Então hoje nós precisamos começar depressa a tirar pelo menos um dia da semana a carne da nossa vida. Se possível 2 dias. Quando um pouquinho de boa vontade, 3. E se tiver consciente, 7 dias da semana. Não mais carne. Não precisamos matar os nossos irmãos para matar a nossa fome ou atender as nossas necessidades. Tem pessoas que não, mas precisa de proteína animal. Olha, come ovo. No livro Missionários da Luz está lá o André colocando que os animais vieram para nos auxiliar e nos auxilia muito. Por exemplo, as aves nos dão os ovos. A vaca dá o leite, daí vem o queijo, vem o requeijão e assim por diante. Nós pegamos a ovelha que nos dá a lã. E nós temos inteligência para buscar as fontes proteicas, como as sementes, os grãos. Então, precisamos acabar com essa volúpia da carne. Vai chegar um tempo que, como nós alijamos da nossa vida a escravatura, nós vamos alijar também matar o animal para comer. Não precisa. E é uma conscientização que nós temos que ter, senão nós vamos continuar reencarnando tantas vezes ainda comendo carne. E os nossos irmãos pagando um tributo muito caro. Que, aliás, o ecossistema já está preocupado, porque nós sabemos que um acre de terra produz muito mais para atender a nossa necessidade do que, em termos de grãos, em termos de agricultura, do que de pecuária, porque nós hoje acabamos com as nossas florestas, transformando em pastos para colocar boi para nós comermos. Quando a gente sabe que 1/5 dessas florestas, ou 1/10, daria muito mais atendimento às nossas necessidades
alimentares do que colocar boi para a gente comer. Por que não se faz um movimento para acabar com isso? Porque existem os interesses pessoais dos grandes latifundiários, que é ter o boi, recriá-lo, engordá-lo e vendê-lo. Mas tudo tem que começar por um cantinho. E hoje a proposta nossa dentro da doutrina espírita é levar o homem a conscientizar que não precisa mais dessa carne, dessa volúpia, que aumenta a nossa ferritina, emprega no nosso fígado, aumenta o colesterol, tem substância na carne que, ao ser assada, desenvolve o câncer. Então nós sabemos que carne é deletério, não é uma coisa tão simplesinha que a gente pode comer e não ter consequência. Então nós temos que começar a rever a nossa alimentação. A gente justifica mais o prazer da comida do que propriamente a necessidade dela. Porque quando se fala numa picanha, nego baba, não é? Quando fala numa linguiça cuiabana, então o nego falta se dobrar. Mas é hora da gente estar repensando. Até que ponto não é hora de nós espíritas, sabendo disso, já temos um outro comportamento, para influenciarmos aqueles que vêm conosco. Que é esta a proposta da doutrina espírita, 627 do Livro dos Espíritos, trazer a verdade, para despertar o homem para a verdade e responsabilizar pelos seus feitos. Então nós temos que começar a repensar a nossa vida. E os animais são hoje usados como terapeutas. Nós sabemos que os cavalos se prestam muito a isso. Quando pega uma criança que é autista e coloca com o cavalo, ele tem um comportamento diferente. Ele começa a falar, ele começa a interagir, o que o autista não faz. Se fecha no seu mundo. E é muito difícil para os pais. E no contato com o animal, ele já começa a interagir. Para crianças Down, é muito importante que ela se sente fortalecida dominando o cavalo, que é um monstro do animal perante ela, e ela se sente segura dominando aquele cavalo. Logicamente, o cavalo na docilidade que lhe é própria, interage com aquela criança, também transmitindo ali a sua, entre aspas, fraternidade, porque o cavalo também sente essa participação, ele participa psicologicamente desse processo. Quando a gente começa a entender que esses animais fazem parte da nossa vida e são muito importantes, a gente deveria ter um carinho muito grande por eles. Quanto vale um cãozinho de companhia? Infelizmente se presta para duas situações. Uma, quando a pessoa se sente muito só e tem que ter um cãozinho. Isso é um desastre. Eu acho que ninguém tem que se sentir só a tal ponto, a não ser um caso de doença que a pessoa não pode sair da cama e não tem alguém que vai estar com ela. Infelizmente isso acontece. Aí o cãozinho vem preencher uma lacuna. Mas a outra situação é realmente interagir com aquela criatura, porque o cão é muito legal. Ele é alegre, ele é solícito, ele é companheiro. Ele troca a vibração com a gente. Lá em casa, quando chega, quem faz festa são os cachorros. E por isso eu não disponho, não vendo, não dou e valorizo meus cãezinhos. Você também faz festa, viu, filha? Mas veja como os animais são importantes, dão alegria. A gente está chateado, aborrecido, lá vem aquele cãozinho, pula na gente, ri, brinca, a gente já descontrai. Quanto vale um animalzinho desse? Já está fazendo uma terapia para nós, são psicólogos da gente naquele momento difícil. Quanto vale um cãozinho numa situação dessa? Um gato, um animalzinho de estimação, porque hoje tem até cobra de estimação, não é? Não é fácil, né? Mas tem gente que adora cobra. Eu fui nos Estados Unidos visitar meu filho, e lá o irmão do meu filho, adotivo, logicamente, onde ele esteve durante o seu intercâmbio, tinha cobras, andava com as cobras para baixo e para cima, e deu uma cobra para mim, eu não tive coragem de jeito nenhum. Mas ele vivia com as cobras numa boa. Então é um animal de estimação. Então nós precisamos começar a rever. E a partir daí, fazer alguma coisa, porque eles são muito importantes para a gente. Nós não paramos para pensar o quanto vale um cavalo que se permite a uma dose de um veneno para nos dar um soro, para nos curar de uma picada de cobra. A gente acha que o cavalo não sofre. A picada da cobra, o veneno, ele não sofre nada, só tira o soro, nos atende, está tudo bem. Não, ele sofre para nos dar a imunidade. Os animais são muito importantes para a gente.
Então é hora de nós devolvermos. Se a espiritualidade nos atende 24 horas, apesar da nossa profunda limitação, por que nós também não nos dedicarmos? Não 24 horas, mas pelo menos algumas horas da semana no atendimento aos nossos irmãos menores. E o dia que nós entendermos isso, essa verdade, e essencializá-la, nós não vamos ter mais maldade, atrocidade, o que a gente vê em mancheias por conta da ignorância das criaturas, que ainda acham que o animal é uma criatura que não deve ser reverenciada por nós, respeitada, valorizada por nós. E eu tenho certeza que do jeitinho que Jesus veio à Terra para nos mostrar essa verdade, desmistificando todos aqueles conceitos e transformando tudo na atmosfera do amor, que é o que nos liberta, nós também temos que treinar esse amor dentro de nós. Amor a Deus, amor ao próximo, humano, material, qual seja, e animal, e amor a nós. Assim nós estamos nos aparatando para desfrutarmos das benesses reservadas por Deus a todos nós. Muita paz.